Comece hidratando 100 gramas de uvas passas pretas, 100 gramas de uvas passas amarelas, 100 gramas de frutas cristalizadas e 100 gramas de cerejas em calda sem o caldo. Hidrate essas frutas em 300 ml de rum ou conhaque, ou até cobrir todas as frutas. O frasco deve ficar bem vedado até que você termine de confeccionar a massa de panetone. Essa hidratação vai impedir que o panetone fique seco a sua massa na parte de dentro. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de melhorador de farinha e 10 gramas de fermento biológico seco. Acrescente agora 500 ml de água morna e misture muito bem até formar uma massa bem lisa. Cubra o recipiente com um saco plástico e deixe a massa descansar até que a massa dobre de volume. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque 2 gemas, 100 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture bem até formar um creme bem liso. Com a esponja já fermentada e dobrada de volume, acrescente esse creme de ovos nela e misture muito bem, formando um creme bem liso. Nesse momento, acrescente de uma só vez 200 gramas de farinha de trigo peneirada e misture muito bem até que a massa fique bem homogênea. Essa etapa chamamos de suavização da massa. É aqui que retiramos o cheiro e o gosto do fermento excessivos, além de retirar todo o desconforto como azia, má digestão ou queimação. Cubra o recipiente com saco plástico e deixe essa massa descansar até dobrar de volume novamente. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque 3 gemas, um ovo inteiro, 100 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Agora acrescente nesse creme 20 ml de mel, 10 ml de essência de baunilha, 10 ml de essência de panetone, 10 gramas de raspas de laranja e 10 gramas de raspas de limão, ou seja, uma colher de sopa de cada raspa. Misture tudo isso muito bem.
Agora, acrescente esse creme na outra mistura da esponja já crescida e dobrada de volume. Mexa tudo isso muito bem até que as duas massas estejam muito bem misturadas, lisas e bem uniformes. Nesse momento, vá acrescentando e aos poucos cerca de 800 gramas de farinha de trigo peneirada e mexendo sempre com o auxílio de uma colher de pau logo após cada adição de farinha de trigo peneirada. Faça isso até você não conseguir mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, vá mexendo com as pontas dos dedos, com as mãos, até que a massa comece a desgrudar das mãos e das laterais do recipiente. Passe a massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar a massa delicadamente até que a massa fique bem macia e elástica. Não coloque mais farinha de trigo. Analise o vídeo e veja o ponto ideal da massa. Faça isso até atingir o ponto de véu. Abra a massa com a ajuda das pontas dos dedos na parte central da massa. Coloque agora 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada no centro da massa. Feche a massa como um envelope e comece a sovar delicadamente até que a massa absorva completamente a manteiga. Faça uma bola bem lisa com essa massa. Passe a massa para um recipiente untado com óleo, cubra a massa com um saco plástico e deixe a massa descansar na geladeira por cerca de 4 horas, ou até que a massa dobre de volume novamente. Passe as frutas hidratadas por uma peneira para retirar todo o líquido. Depois da massa ter dobrado de volume novamente e ter passado cerca de 4 horas de descanso na geladeira, faça da seguinte maneira. Retire a massa da geladeira e deixe a massa descansar por cerca de 30 minutos fora da geladeira, coberta ainda com um saco plástico. Faça isso até a massa atingir a temperatura ambiente. Nesse momento, passe a massa para uma bancada untada com óleo e comece a sovar delicadamente a massa até que ela volte à sua maciez e elasticidade novamente. Agora abra a massa no centro novamente com a ajuda das pontas dos dedos. Coloque de uma só vez no centro da massa as frutas hidratadas e já escorridas. Dobre a massa como um envelope.
Agora comece a sovar a massa delicadamente até que as frutas hidratadas estejam bem espalhadas na massa uniformemente. Unte as mãos com um pouco de óleo para facilitar o manuseio da massa. Divida a massa em 5 pedaços iguais. Logo em seguida, faça 5 bolas de mesmo tamanho e peso com esses pedaços de massa. Coloque cada bola de massa em uma forma de papel específica para panetone de 500 gramas, sempre com as dobras para baixo, e nesse caso não precisa untar as formas. A parte lisa da massa deve ficar sempre para cima. Coloque as formas de papel já com as massas dentro. Coloque dentro de uma forma retangular maior onde caiba as 5 formas de papel. Deixe a massa nas formas descansarem até chegar ao topo das formas de papel. Não deixe ultrapassar essa margem. Agora vamos ao pulo do gato. Se o seu forno for convencional, coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo para que os panetones não queimem a parte de baixo, pois essa massa é muito sensível. Agora vamos preparar o forno. Coloque uma forma retangular grande no piso do forno. Isso vai evitar o contato próximo com o fogo e a temperatura do forno embaixo. Isso evita que os panetones não queimem a parte de baixo. A grade do forno precisa ficar na primeira posição, bem rente. Agora entra em cena a forma retangular de proteção dos panetones e, em seguida, a forma com os panetones na forma de papel já crescidos. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até que dourem delicadamente a superfície de cada panetone. Retire os panetones do forno e, com eles ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada um para ativar o brilho. Para esfriar os panetones, é necessário que você use palitos de churrasco espetados na parte inferior de cada panetone e que eles devem esfriar dependurados de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Isso fará o efeito reverso, não deixando que os seus panetones murchem. Depois dos panetones frios, retire os palitos de churrasco e se divirta com a sua massa base de panetone profissional.